final do assunto, não tem problema. Vou pegar um exemplo. Você acabou de contar uma história que você, de alguma forma, você contribuiu de uma forma muito positiva para uma transformação da carreira do cara, né? O cara foi um reserva a vida inteira, por circunstâncias. Mudou de patamar a carreira. Mudou a história do cara, né? E tudo mais. E entendo que no Brasil, sobretudo, não sei se fora do país também é assim, os jogadores, muitos jogadores, colocam nas mãos do empresário a vida deles. Não importa a decisão que ele tome. O empresário falou assim, não, então muitas vezes o cara, o meu empresário está vendo isso. Então agora você vai ser contratado por um clube lá na faixa de Gaza, onde está em guerra, e o cara vai. Porque o empresário decidiu a vida dele e o cara vai. Ou ganha uma antipatia pro resto da vida com uma torcida. É onde eu quero chegar. Eu não sei nem o nome do empresário, mas de qualquer forma, é só o exemplo. O Caio Paulista ele tinha uma situação muito boa no São Paulo. A ponto do Wellington estar indo embora agora, e acho que é um pouco reflexo de não ter renovado lá atrás, porque contavam com o Caio Paulista. Do dia pra noite, o cara vai lá e não é que ele vai pro Grêmio, ou vai pro Atlético Mineiro, ou vai pro Mundo Árabe, ou vai pra Premier League. O cara vai pro rival do São Paulo, que tá no muro do lado. Talvez o principal rival do São Paulo hoje. Num movimento de carreira que provocou antipatia em todos os São Paulinos, e lá, pelo menos por enquanto, ele ainda não se firmou. A pergunta que eu faço: até que ponto o empresário ele determina tanto a vida de um profissional que ele pode estar ganhando 5 vezes mais no Palmeiras, mas tem um contexto de tantas coisas nessa hora para se pensar? Como funciona isso? Vamos lá. Eu sei que é delicado. Não, mas é tranquilo, porque o empresário do Caio Paulista é a minha grande referência. Sim. Que é o Eduardo Duran. Eduardo Duran, exatamente. O Edu, ele já é mais sênior, por mais que ele é jovem, mas foi quem estendeu o tapete vermelho do escritório dele para mim. Eu aprendi muito com ele. Uhum. E quando tem o Edu numa mesa e o São Paulo na outra, e eu entendi o contexto, eu acho que tem falha de comunicação e de assumir as coisas. Eu, sinceramente, não sei se o São Paulo fez esforço para ter o Caio Paulista. Na ocasião, como disse que fez. Eu não sei se tem. Sim. Porque o valor do Caio Paulista, ele era alto para um lateral esquerdo. E eu não conversei com o Edu, nem com a Lê Uran, que é o filho, e também não conversei com o Rui, com o Belmonte, com o presidente a respeito disso. Mas eu acho que os dois lados, eles esgotaram todas as possibilidades de acordo. Desculpa. Para não fazer. Uhum. E a hora que você tem um concorrente, mesmo que seja local, ele... às vezes você tem que tomar a decisão. Falei no meu caso do Rafael, de sair do Cruzeiro para ir para o Atlético. Muito mais... tem 2 exemplos que eu trago para vocês, que é do lateral esquerdo do Guarani, que ao invés de ir para São Paulo, foi para Curitiba. Sim, era o... Esqueci o nome dele. Esse mesmo. Gemerson. E tem o Marinho, que preferiu Fortaleza e ele vir para São Paulo. Sim. Que são decisões que a gente tem que respeitar o poder de escolha, mas eu tenho dúvida se o contexto ele é colocado na mesa. Uhum. Se escolheu São Paulo, seus benefícios são esses, os meus como agente serão esses. Se você for para Fortaleza, isso, tal. Então, no caso específico do Caio Paulista, Tironi, eu acho que está na comunicação, em assumir a decisão. Porque nem sempre a verdade ela é propagada. Uhum. Porque a verdade ela gera muito ruído. Sim. Mas muito. Até você explicar a verdade. Então, quando o Cruzeiro, lá de novo, dando exemplo, fala que vai brigar para a Sul-Americana, que é verdade. Uhum. No nível que está hoje, né? Os cruzeirenses querem matar o Ronaldo e o Paulo André. Então, você tem que mensurar a verdade. E nesse caso do Caio Paulista, eu acho que além do São Paulo, além do Palmeiras, tiveram outras propostas, porque o São Paulo, acho que não conseguiu o acordo com o Fluminense. O limite do empresário, o empresário tem limite, na verdade. É isso que eu quero dizer. Quem dá as cartas é o Fluminense, não é o empresário. Uhum. Então, eu não sei quanto estava fixado. 3 milhões de euros.
Se o Fluminense aceita um parcelamento de 10 de 300, ok. Se o Fluminense fala não, que tem clube querendo pagar à vista, Acabou. Acabou. o empresário falou, eu tenho outra proposta, jogador, que os caras atendem ao Fluminense e ela é X para você. Entendi. Por que vai na conta do empresário, Tirone? Entendi. E, na verdade tem ficado, né? Na conta do Mas empresário. sempre fica. É. Ou na do jogador. Sempre fica. Porque tem aquele papo também, né? De que o jogador, quando não quer jogar por um clube, O jogador, não joga. Então, só que aí o jogador, primeiro, ele ouve pouca verdade, ele participa pouco da mesa tá. e transfere as responsabilidades também. Então o jogador ele tem que tomar decisão. O jogador ele tem que estar na mesa, ele tem que participar. Porque a hora que dá errado lá na frente, ele fala que o empresário que Orientou mal. Sim.